Olá, eu sou Sofia Calil, sou estudante do curso de Engenharia da Computação e estou me candidatando à monitoria da disciplina Design de Software. Nesse vídeo vou mostrar meu mini-jogo em Pygame que testa cálculo rápido e explicar o código por trás do jogo. Primeiro vou explicar a dinâmica do jogo. Como vocês podem ver na tela, o jogador vê 3 blocos empilhados no centro da tela, cada um com um número e um número-alvo no canto superior esquerdo. A ideia é identificar qual número não participa da soma que resulta no alvo, clicando nos blocos. Primeiro eu vou ensinar como faz o nível básico, em que ao clicar o programa apenas imprime o número no terminal. E nas próximas etapas o bloco some e aparece certo ou errado. Agora, para começar a explicação do código, eu vou explicar como é a estrutura de qualquer Pygame. Então, para começar, você tem que fazer a base, todos os detalhes para começar o jogo, para começar a codar, que é importar o Pygame e iniciá-lo. Depois você cria uma janela e o tamanho dela, assim como detalhes como a fonte se precisar de imagem, enfim, além do nome do próprio jogo. Então, para explicar a estrutura do Pygame, pensa como se fosse um filme com vários frames que está em loop. Então tem o começo, dependendo do evento que acontecer, atualiza o jogo e desenha ele no final. São vários frames em loop. Você coloca um frame, aí acontece alguma coisa e meio que você desenha outro frame e coloca em cima do frame antigo. Essa é uma analogia que dá para pensar. Então, por exemplo, o jogo está rodando. Se o evento for quit, o running é false e para esse while, esse loop para. Agora, se não for, dependendo do evento, como um clique de botão ou uma tecla, acontece alguma coisa o que aconteceu é desenhado de acordo com a função que eu já vou explicar. E isso também é controlado pelo clock, que é a velocidade dos frames que estão sendo sobrepostos. Agora eu vou explicar as 4 funções principais até agora que eu coloquei no arquivo gerador, que é o que faz o jogo funcionar até agora. E para lembrar só, que as medidas eu coloquei nesse arquivo config e importei para o gerador e para o main. Então tem o tamanho da janela, as cores e o comprimento e altura dos quadrados e da plataforma. Então, para começar, a função gera números é literalmente isso, ele gera os números do jogo. Então, ele gera primeiro a soma entre 8 e 18 e forma o primeiro, segundo e terceiro número e retorna esses números. Agora, a segunda função cria quadrados centrais, é literalmente isso, ele cria os quadrados do jogo usando o PyGameRect, que é uma classe do Pygame. Isso você coloca as posições x e y e o tamanho dos quadrados. Lembrando que a posição é baseada no quarto quadrante do plano cartesiano. Então, o 0 está localizado no canto superior esquerdo. Agora, a terceira função é o desenha tudo, que é literalmente isso. Ele é responsável apenas por desenhar. Limpa a tela, desenha a plataforma, os 3 quadrados, escreve os números dentro de quadrados e mostra o alvo no canto. Ele desenha tudo, usando o Pygame Draw e o Bleach. Então, essas funções eles desenha e depois é chamado no main, que é a estrutura do Pygame. Então, é chamado aqui, desenha tudo e recebe o que for que você tenha que atualizar no jogo. E, por fim, detectar quadrado clicado. Ele usa a função Rect Collide Point. Então, é literalmente colisão. Colisão com qualquer ação. Então, se eu clico, é como se fosse uma colisão. Se eu clico no quadrado, a colisão pode ser relacionada com outros elementos, como se num joguinho, sei lá, um asteroide ataca alguma coisa, pode fazer como se fosse collide point. Então, meio que seriam duas imagens se tocando, então isso é collide point, e acontece alguma coisa. Nesse caso, seria printar no terminal até agora. Por enquanto, é assim que o Pygame está até agora. Então, se eu clico, não acontece nada. Mas, aparece no terminal o número que eu apertei. Agora, com as mudanças do nível básico já implementadas para o nível proficiente, eu vou explicar o que eu mudei para sair do nível básico e chegar no nível proficiente do jogo. No nível proficiente, ao clicar num bloco, ele deve assumir e exibir certo ou errado no mesmo lugar, dependendo se a soma dos 2 blocos restantes bate com o número-alvo. A principal mudança é que o jogo agora tem estado. Dependendo do que o jogador faz, o que aparece na tela muda e depois o jogo reinicia sozinho. No nível básico, o jogo era quase sem estado, nada acontecia visualmente. E agora, no nível proficiente, há 3 estados. O estado em que todos os blocos são visíveis e clicáveis, o estado em que é enviada uma mensagem de certo ou errado no lugar de um bloco, e o estado de waiting, em que basicamente roda de novo e reinicia para uma outra rodada. E isso tudo usando as variáveis visíveis, mensagens e waiting. Quando um bloco é clicado, essa informação fica guardada em variáveis e o desenho da tela passa a depender dessas variáveis. Isso é o que permite o bloco sumir, aparecer certo ou errado e o jogo reiniciar sozinho. Então, para começar explicando o código, para organizar esses estados, eu criei a função reiniciar, que ela é responsável por preparar uma nova rodada do jogo. Nessa função, eu gero novos números,
recrio os 3 blocos, marco todos como visíveis e limpo qualquer mensagem anterior. Sempre que o jogo começa ou precisa recomeçar, essa função é chamada. Além disso, 2 outras funções foram atualizadas de acordo com essa função reiniciar nova. Uma delas foi detectar quadrado clicado, que agora recebe visíveis como um dos argumentos. Então, ela recebe a posição do clique, os blocos e a lista de visibilidade, e verifica se o jogador clicou em um bloco que ainda está na tela, a partir do collide point que já foi explicado no nível básico. Além disso, outra função que foi atualizada é a função desenha tudo, que usa esse mesmo estado para decidir o que desenhar. Se o bloco está marcado como visível, ela desenha o quadrado e o número. Se ele já foi clicado, ela não desenha o quadrado e mostra uma mensagem no lugar. Agora, partindo para o arquivo principal no main, o que foi no arquivo principal, o jogo roda dentro de um loop e reage aos eventos. Então, o que foi mudado é o clique do mouse. Quando o jogador clica em um bloco, o bloco é marcado como invisível. E o jogo soma os 2 blocos restantes, compara essa soma com o número-alvo e decide se a resposta foi certa ou errada. Tudo isso acontece no evento Pygame Mouse Button Down. E isso é claro se não estar no waiting. Se estiver no waiting, então quer dizer que uma nova rodada está recomeçando, tá? Foi acionado o reiniciar e está começando uma nova rodada, então já foi clicado, enfim. Se não estiver no waiting, esse evento acontece. Depois disso, os blocos são desenhados de novo e começa uma nova rodada. Para mostrar como o jogo ficou no nível proficiente, agora os números aparecem se foi clicado certo ou errado. Então, no exemplo, o número-alvo é 12, então 6 mais 6 é 12, então entre os é 3, certo? Agora, o número-alvo é 12 de novo, 11 mais 1 é 12, só que se eu clicar no 1, dá errado. Nível proficiente já implementado, já explicado, eu vou passar para o nível avançado. Eu já fiz as modificações, então eu vou explicar as mudanças que implementei para chegar nesse nível do jogo. A principal ideia do nível avançado é organizar melhor o jogo, separando telas e adicionando regras globais, como o tempo, que agora fica 1 minuto de jogo no máximo, vidas, com 3 vidas, e a pontuação que mostra, conta os acertos e mostra no fim do jogo. Então, no nível avançado, o jogo deixa de ser uma única tela. Eu criei arquivos separados para menu, tela de game over e tela de vitória. Cada um desses arquivos é responsável apenas por desenhar a tela e responder a eventos simples, como clicar em um botão. E o arquivo main continua sendo o cérebro do jogo, controlando o fluxo entre essas telas. Uma das principais mudanças é que eu criei várias outras funções que eu adicionei no arquivo main mesmo. Então, para iniciar a explicação, tem a função iniciar partida, que prepara o jogo quando o jogador sai no menu e começa a jogar. Ela reseta o estado da partida, como vidas, pontuações, tempo e os blocos. Outra função é o change screen. Eu criei essa função que centraliza a troca de telas. Sempre que o jogo precisa mudar do menu para o jogo ou de jogo para game over, essa função é chamada. Ela também chama a função onEnter, que está nos arquivos das telas, que eu vou explicar melhor, que eu vou mostrar depois quando eu entrar nos arquivos, que permite inicializar dados específicos de cada tela. Agora, a função processa clique do jogo, essa função concentra tudo o que acontece quando o jogador clica em um bloco. Ela esconde o bloco, calcula a soma dos blocos restantes, decide se foi certo ou errado, atualiza a pontuação ou as vidas e ativa o tempo de espera para o feedback. Antes, a funcionalidade do jogo estava mais no loop mesmo, parte dos eventos, só que eu criei uma função própria para isso, para juntar a parte do tempo e da pontuação. E a última função criada foi a check await e reinicia, que depois do feedback visual, essa função verifica se já passou um segundo, usando a função reiniciar, que eu já tinha comentado no nível proficiente. Agora, só para mostrar mais ou menos como ficou o loop do main, que agora tem os estados, né? Tem o playing, que depende de se tá jogando ou não, se tá no jogo, e tem o que acontece se estiver na tela do menu, na tela de game over, de victory, dependendo de que tela você tá, depende, os eventos mudam. Então, por exemplo, se estiver na tela de victory, mostra tudo isso, enfim, chama as funções correspondentes. Então, dando um exemplo aqui, ela tem uma função onEnter, que eu comentei antes que eu ia falar e mostrar, né, no caso, que é chamada quando o jogo entra na tela, essa função. Então, por exemplo, nas telas finais, ela recebe a pontuação para ser exibida como tá na tela Victory. Agora, para finalizar o nível avançado, eu vou mostrar como é que ficou o jogo. Então, agora tem a divisão de telas e começa no menu. Então, tem o botão jogar, vai para a tela do jogo. Então, agora tem um tempo. Tem 1 minuto no máximo. Se acabar o tempo, ele vai para a tela final, no caso, a tela da vitória, porque eu não perderia as minhas vidas se acabasse o tempo. Então, e agora calcula os acertos também. Então, por exemplo, 14 é 11 mais 3, então o certo seria o 10. Aí, calculou um acerto. Só que se agora é 10, eu vou errar de propósito aqui. Então, seria 8 mais 2, eu vou estar errado. E eu perco uma vida. O total de vida era 3. Se eu errar mais 2 vezes, eu vou pro fim do jogo, a tela de derrota. Só que, se eu ganhar, eu entraria na tela de vitória. Então, basicamente, isso é o jogo. Ele tá finalizado, tem a estrutura correta. Mas, assim, quando você termina toda a estrutura, você pode estilizar e deixar ele bonito do jeito que você quiser, que é o que eu vou fazer. Então, o que falta é eu mostrar o jogo finalizado. Então, eu vou me despedir, vou falar muito obrigada pela atenção, por ter visto toda essa explicação. Eu espero que tenha sido uma explicação muito boa, que vocês tenham entendido como é que é o funcionamento geral, assim, de um Pygame.